Boa tarde, seja bem-vinda. Um prazer ter a vocês aqui. Hola Eliana, hola Sandra, hola Marília. Ya te vamos a convidar para estar aquí. Vamos a darle tiempo a que nuestras convidadas vayan entrando. Hoy tenemos la última live da semana, na verdade, de una secuencia de lives por el mes da mulher que se extendió uma semana mais, porque teníamos muitas mulheres muito boas para trazer. Hoje estamos fechando com Marília Fontes, que vai ser um prazer tê-la aqui. E vamos a ir convidándola. Vamos a ir já convidando a ela. Sejam todas bem-vindas. Olá! Ai, obrigada, Sandra. Olá, Tudo bom? olá. Tudo bem? Um prazer ter-te aqui no espaço do Caminho do Encontro. La verdad que nunca imaginé que íbamos a estar en este espacio, porque no nos conhecemos en otros espacios, mas eu acho que es muy importante, antes que te apresentes, traer o conceito de por qué hoy dentro do Caminho do Encontro este tema das finanças en la vida de una mujer madura. O Caminho do Encontro, você sabe que é um espaço para mulheres no início 50 mais, hoje mulheres na maturidade no geral. E o tema das finanças pessoais é um grande desafio, Marília. Talvez tua geração, ou as mais jovens, já vieram com outra educação financeira ou com outra forma de lidar com seu patrimônio. Nossa geração era uma geração onde, digamos que a parte comercial, financeira, estava nas mãos do homem, que era o executivo financeiro, e a mulher era a executiva afectiva dentro do projeto família. Isto mudou, a realidade do mundo mudou, esse conceito de que nos íbamos a casar para toda a vida não existe mais. Hoje vivimos mais anos e é muito importante que esta mulher, primeiro, mais que nada, entenda, Marília. Por isso eu queria que, lógicamente, te apresentes y después entremos con los conceptos básicos para que después podamos entrar em lo que é teu forte. Bom, eu sou Marília Fontes, eu sou formada em Economia pelo INSPER, e mestre em Economia também pelo INSPER. Trabalhei 8 anos como gestora de multimercado, né, de fundos multimercado, aqui no Brasil e um pouco lá fora também. E depois me dediquei mais 6 anos como analista de renda fixa, ajudando as pessoas físicas a investirem melhor. Então, eu basicamente trouxe essa visão de como o profissional de investimento faz para gerir a carteira de investimento das pessoas e trouxe para a pessoa física. Olha, é totalmente possível que você tenha esse conhecimento também, né? Então, basta você entender isso e aquilo. E aí, eu venho me dedicando desde 2016 a educação financeira juntamente com a minha análise de renda fixa. Então, hoje em dia, eu diria que assim, 60% do meu trabalho é educação financeira. Fiz o meu livro, Renda Fixa Não é Fixa, dei várias palestras, cursos, enfim, sempre falando sobre educação financeira. Então, eu acho essa parte que você falou exatamente, é super importante. A mulher, ela foi mudando ao longo das gerações. Ela está cada vez mais protagonista da sua própria condição financeira e conforme isso vem aumentando, vem saindo pesquisas cada vez mais mostrando que a gestão financeira da mulher é muito mais próspera do que a do homem. Então, hoje em dia, passa a ser uma questão de prosperidade familiar, a mulher toma conta do dinheiro. Então, para você ver assim como está evoluindo essa questão de finanças femininas, está evoluindo muito e a cada pesquisas que fazem sobre isso incentivam mais a mulher a tomar conta do dinheiro. Então, é um tema assim super atual, super interessante, que eu também estou gostando muito. Obrigada por estar aqui, obrigada por haber aceitado o meu convite. Eu acho que há uma admiração mútua por el trabalho que cada uma faz. Eu acho que estamos juntas nesse propósito. Vamos agora abrir toda essa educação financeira que você tem de uma forma compacta, simples, para depois entrar
en la realidad de hoy no Brasil y no mundo que nos tiene a todos tan preocupados, Marina. Você quer que eu fale um pouco sobre o cenário macro? Sim. Então, a gente veio de uma época de pandemia, né? Onde a gente teve uma crise importante, uma crise econômica muito importante, tanto aqui no Brasil como no mundo. E essa crise foi resolvida de duas formas. Primeiro, com o governo dando muitos estímulos, né? Então, a gente teve auxílio emergencial. No resto do mundo, a gente teve também vários auxílios, tanto nos mercados financeiros, com os QEs, os quantitative easings, como também dinheiro na mão das pessoas de maior necessidade. Então, a gente teve um estímulo muito grande para a economia, juntamente com uma restrição de oferta, restrição de produção. Então, de repente, as cadeias produtivas já não funcionavam mais, faltava chip, porque o chip vinha de um outro país que não podia exportar mais, porque o frete não estava funcionando e tal, não sei o quê. Resumindo, faltou chip para toda a cadeia produtiva e não tinha mais produto, os preços subiram. Então, a gente ficou com um problema muito grande de restrição de oferta numa época que muitos estímulos foram dados para a economia. E a resultante disso foi inflação. Então, hoje em dia, a gente está vendo a inflação crescendo muito, não só no Brasil, como em todo o resto do mundo. No Brasil, o último dado de inflação foi 11,3%. Quer dizer, olha que loucura. Há quanto tempo a gente não via uma inflação tão alta assim? A última foi em 2015, que foi 10,67%. Então, inflação aí de gente grande. Mas não só no Brasil. Estados Unidos está com inflação de 8,5%. Reino Unido, 6,5%. Espanha, 9,8%. Quer dizer, o mundo inteiro está numa situação dessa de aumento de preços. E a consequência disso, que já começou a acontecer no Brasil, mas vai começar agora a acontecer no resto do mundo, é o aumento das taxas de juros. E isso é super importante para finanças. Isso muda muita coisa no mercado financeiro, nos investimentos pessoais. Tem produtos que se beneficiam do aumento de taxa de juros e tem produtos que se prejudicam do aumento de taxa de juros. Então, essa mudança que a gente está tendo de crise para um cenário inflacionário está mudando bastante as placas tectônicas do mercado financeiro. Alguien ya preguntó, ya se anticipó, porque yo tengo una serie de preguntas que mandaron, es qué está aconteciendo con el dólar y cómo va a influir en nosso o dólar é o mercado assunto interno. do momento. Alguém perguntou aqui também do dólar. O que aconteceu? Sim. Depois da crise, a gente tinha caído bastante a nossa taxa de juros, né? A Selic foi parar em 2%. Então, as nossas taxas de juros, frente às taxas de juros do resto do mundo, não estavam tão atrativas. O resultado é que o dólar bateu 6, né? No meio da pandemia. Ao longo do tempo, com a volta das nossas taxas de juros, agora para níveis muito altos, então a Selic hoje está 11,75%, na próxima reunião do Copom vai para 12,75%, que dá o equivalente a 1% ao mês, agora é o efeito inverso. Todo o resto do mundo está com taxa zero ou próxima de zero e a gente está com uma taxa de 12%. Então, a gente atrai investimentos. Então, essa valorização do real que a gente viu recente foi exatamente porque a nossa taxa de juros virou a maior taxa de juros do mundo. E os investidores vêm para o Brasil procurando essas taxas de juros. Mas, e daqui para frente, né? O que o pessoal quer saber. Mas e agora? Agora a gente está com forças um pouco contrárias, porque a nossa taxa de juro já está chegando num patamar que é, grosso modo, onde ela vai ficar, né? Então, o Banco Central falou na última reunião do Copom que ele ia jogar a Selic em 12,75 e que queria manter por lá. Aí, agora a inflação surpreendeu ele para cima, ele está falando que não sabe se vai manter em 12, talvez ele suba mais um pouquinho, mas a gente está falando assim de filigrama. Já chegamos muito próximo ao topo do que vai ser a nossa taxa Selic. Enquanto o resto do mundo está começando agora a subir, né? Agora um ciclo de alta. Então, a força agora vai ser contrária. Vai ser a nossa taxa de juro parando
e a taxa de juro do resto do mundo se tornando mais competitiva. Então, a tendência é que cada vez mais o dólar se valorize em relação ao real, né? Com Você acha que o dólar vai não começar a agora, subir no curto novamente? prazo, mas eu acho que essa é a tendência para os próximos meses, porque o próprio Fed, né, o Banco Central americano, já falou que vai ter que fazer uma alta mais agressiva. Então, conforme ele for subindo, a taxa de juros americana ela é considerada livre de risco mundial. Então, se a taxa de juros livre de risco mundial está subindo, se torna muito interessante investir lá e não aqui. Então, eu acho que a tendência é o dólar se valorizar. Por isso que, assim, eu estou mandando dinheiro já para fora aos poucos. Entendeu? Eu tô aproveitando esse câmbio, eu tô achando que esse câmbio está em promoção e já estou mandando um pouco de dinheiro lá para fora, porque eu acho que a pressão a pressão no segundo semestre vai ser oposta à que a gente teve até aqui. E a gente teve também um fator importante, que foi o aumento do preço das commodities, né? Com a guerra da Rússia e da Ucrânia, as commodities se valorizaram, petróleo, minério de ferro, gás natural, enfim. E o Brasil é um exportador de commodities. Então, essa valorização beneficiou muito o nosso câmbio. Mas com o aumento de taxa de juros global, a tendência é que o preço das commodities ceda um pouco. Porque você aumenta a taxa de juros, você reduz a demanda, né? Essa é a ideia do aumento de taxa de juros. Você reduz o consumo, reduz a demanda, e aí os preços também caem, porque você está diminuindo a demanda. Então, essas forças que ajudaram muito a gente no primeiro semestre vão começar a se reverter no segundo. Por isso que eu acho, sim. Al corto prazo, de aqui até o segundo semestre. Eu acho que vai começar, entendeu? Aos poucos, eu acho que esse câmbio começa a subir. Eu acho. Entonces es el momento de que el dólar está con un valor de promoción, mandar para afuera, reducir todos los gastos como para comprar dólares y mandar, sentarse y esperar. El segundo semestre va a mudar el escenario. Una pregunta clave que mandaron, mira, te diría que 12 personas. ¿Qué escenario você enxerga si gana Bolsonaro? ¿Qué escenario você enxerga si gana Lula? No sabemos la tercera fuerza, mas basicamente en estos dos polos. O que nos pode passar? Olha, eu acho que o mercado ele enxerga os dois candidatos de uma forma muito pragmática. O Bolsonaro, o mercado já conhece, né? Já sabe o apito que ele toca. O Lula, o mercado também já conhece. Então, o mercado não teme nem o Bolsonaro, nem o Lula. Então, em ambos os casos, o mercado vai imaginar. São pessoas que são pragmáticas, então, assim, não vão quebrar o Brasil, né? Como aconteceu, por exemplo, com a Dilma em 2014. Então, assim, são pessoas que vão estar minimamente comprometidas com os gastos públicos, né? O Lula, no primeiro mandato, ele fez uma das maiores restrições fiscais já vistas. E o Bolsonaro também no início do mandato com o Guedes. Mas ambos também, ao longo do mandato, pioraram muito o fiscal. Então, os dois fizeram a mesma coisa, né, no sentido fiscal. Então, assim, é aquele cenário de não estamos falando de uma pessoa super fiscalista, mas também estamos falando de governantes pragmáticos. Então, o mercado não está muito nessa de quem vai ganhar um, vai ganhar outro. Para o mercado que é mais pragmático, que vê tudo sem emoção, eles estão, assim, é mais do mesmo, sabe? É mais do que já teve até agora. E está aproveitando a entrada de capitais. Você viu, o ano passado 80 bi no ano, o primeiro trimestre 90 bi. Mas eu acho que tem a ver com esta coisa da taxa de juros fora baixa e aqui alta, e o dólar. O sea, esto para mí es completamente circunstancial, ¿concorda? Puede dar perfectamente en el segundo semestre. Entonces, esa cosa de que no, porque este gobierno consiguió, es real, mas eu acho que tem muitos fatores externos a favor para que todo esse capital com certeza, podia Brasil. Ser assim, o governo que fosse, inclusive na época do Temer, né, que a gente teve várias reformas estruturantes e tal,
o real não se valorizou da forma que se valorizou recentemente. Então, os fluxos de capital, eles são muito ligados no que a gente chama de carrego, que é o diferencial de taxa de juros. Então, isso move muito os fluxos de capital. Então, se aqui para de subir juro e lá fora começa a subir de uma forma mais agressiva, muda também, né, a questão do dólar. Dejamos de ser atractivos para captar o investimento externo e passamos a ser competitivos e com tem outros lugares que têm dívida mais baixa, que tem déficit fiscal menor, que são mais arrumadinhos, né? Então, aí a gente passa a não parecer tão bonito assim. Marília, estão perguntando, é o momento de comprar Tesouro IPCA 2026? Eu acho que não. O Tesouro IPCA 2026, as pessoas elas têm essa impressão que os títulos ligados à inflação, eles crescem quando a inflação cresce, né? Isso é um pensamento muito comum. Então, se as pessoas querem se proteger da inflação, elas compram o IPCA+. Mas o IPCA+, ele não é um título que somente te repassa a inflação. Ele tem também um componente pré-fixado, que é o juro real. Então, quando você entra lá no Tesouro Direto, você vai ver que o IPCA mais 2026 tá IPCA mais 5,5%, por exemplo. Esse juro real, ele oscila. E se ele sobe, você tem prejuízo de marcação a mercado no papel. Então, se você decidir vender o título antes, você tem prejuízo, que é o que está acontecendo, por exemplo, esse ano. Quem investiu num IPCA mais longo está tendo prejuízo, né? O 2045 está dando 25% de prejuízo para quem investiu no ano que a inflação mais subiu. Então, olha que loucura. A pessoa entrou no IPCA mais para se proteger da inflação e acabou tendo um prejuízo. Por quê? Porque se a inflação é tão alta que faz com que o mercado revise a necessidade de juro para cima, que foi o que aconteceu, esse título sofre marcação a mercado negativa. Então, o título IPCA+ é um título que a gente tem que ter muito cuidado. E agora, muita gente está pensando assim, Marília, mas a gente está chegando lá quase no topo da taxa Selic. Não é bom entrar num título desse agora, porque daí depois vai cair, e aí depois eu ganho com marcação a mercado? Mas eu ainda acho muito arriscado, exatamente pelo fato de todo o resto do mundo estar começando a subir as taxas. Se a taxa dos Estados Unidos, quando a nossa taxa aqui era 10, a taxa deles era 2, se a taxa deles virar 5, 6, quanto que tem que ser a nossa para a gente ser um país atrativo? Então, eu acho super arriscado investir em títulos de longo prazo no Brasil agora, porque a gente vai ter nos próximos anos uma mudança de patamar de juro global, por conta da mudança do patamar de inflação global. Então, nessas horas, não é para ficar no longo prazo. Você tem que ficar no curto prazo, exatamente para você não ter essas perdas de marcação ao mercado. Bom, vamos fazer um ping-pong e vamos a pensar que eu sou clienta tua, chego por primeira vez ao teu escritório e te digo, Marília, eu nunca investi, eu tenho X dinheiro, não tenho muito. Vamos a poner uma cifra irrisória. Tenho 100 mil reais, tenho 150 mil, o que for. Não estou falando ni de 500, ni de 1 milhão, ni 5 milhões. Vamos a pensar alguém normal, estándar, tal. O que é o que você sugere para uma pessoa iniciante? Como te deveria tomar coragem uma mulher para começar a arriesgar e dizer, bueno, posso testar por aqui, posso ir por aí, quanto tempo tenho que dar de espera para ver algum resultado de tudo isso? Depende muito, assim, o mercado, ele é muito cíclico. Então, tem épocas que a gente está em expansão econômica, em crescimento, e o resultado vem muito mais rápido. Tem épocas que a gente está em crise e não adianta esperar resultado, né? Realmente, você passa, às vezes, por décadas que os ativos de risco, por exemplo, ficam parados, a bolsa fica parada. Então, quem vai dar o tempo do seu retorno é o mercado. E isso a gente não consegue controlar. Por isso que o mais importante quando você está começando a investir é você saber o seu nível de aversão ao risco. O que é isso? Que palavra doida é essa?
É você entender o quanto você aceita pôr em risco. Então, por exemplo, vamos supor que eu sei que numa crise a bolsa pode cair 50%, como aconteceu em 2020, como aconteceu em 2008, como aconteceu em 2002, né? A bolsa pode cair 20%. A bolsa pode cair 50%. Então, se eu coloco 100% do meu patrimônio em bolsa, eu corro o risco de perder metade do meu patrimônio, né? Significa que eu vou perder? Não, mas é um risco. Pode acontecer uma crise e eu posso vir a perder. Então, se eu não aguento perder 50% do meu patrimônio, se eu acho que 50% é muito para mim, eu vou colocar, por exemplo, só a metade na bolsa e o resto eu vou colocar numa renda fixa pós-fixada. Então, a renda fixa ela vai ser a responsável por controlar o seu nível de risco da carteira. Se eu sou uma pessoa super conservadora e morro de medo da bolsa, eu não vou ter tudo em bolsa. Eu vou ter, de repente, 10% do meu patrimônio em bolsa. E aí, se cai 50% numa crise, eu só perdi 5%. Ah, 5% eu tolero, né? Isso eu tolero. Então, você tem que achar o seu nível de aversão ao risco. O quanto você aceita perder. Porque é isso que vai te dar confiança para você ter o tempo de esperar aquelas operações maturarem. Porque quando você compra, por exemplo, uma ação, você está comprando uma empresa, né? Que você acredita, e você tem que acreditar, que ela vai melhorar os resultados dela. E para isso, uma empresa, você sabe, ela não melhora o resultado de uma semana para outra, ou de um dia para o outro. É um processo, né? São trimestres e trimestres de melhora que demoram para se concretizar. Então, não adianta você comprar uma ação hoje e esperar que ela se valorize 50% daqui a uma semana. Não vai acontecer. Pode até acontecer por, enfim, uma questão de mercado. Mas, provavelmente, você tem que esperar muito tempo para aquela operação se concretizar. E no meio desse tempo, você ainda pode pegar uma crise no meio do caminho. Aí o preço daquelas ações caem sem que o resultado daquela empresa piore. Na verdade, o resultado da empresa continua melhorando e você vê os preços caindo. Então, por que você vai vender uma ação dessa, né? De uma empresa boa que está melhorando os resultados só porque a ação caiu? Não faz sentido. Então, você tem que ter aquela paz de espírito de pensar, não, o mercado está com medo, está vendendo tudo porque está muito avesso ao risco, eu vou ficar super tranquila, vou comprar mais até porque está mais barato e vou esperar aqueles resultados se concretizar. E você só vai ter essa paz de espírito se você tiver só com aquele montante que você aguenta ver oscilar. Senão você vai se desesperar, você vai falar, não aguento isso aqui é cassino e vai vender. Então, eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Marília, você sabe que a gente que decide investir dentro de seu banco, que eu acho uma coisa muito subjetiva, porque muitas vezes é uma informação parcial do mercado, porque o banco só vai oferecer seus produtos, e muitas vezes têm a dificuldade de sair a buscar um assessor, alguém que eduque, que transmita confiança e que acompanhe principalmente esta mulher 50 mais, tal vez en este inicio, a ir ganando credibilidad en un proceso. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Si yo tuviera que hoy escoger un lugar o alguien, ¿por dónde comenzar? ¿Y cómo hacer para acreditar? Porque um momento de muita inestabilidade. Sim, o mercado financeiro, também, infelizmente, ele é um lugar onde você acha muitas pessoas mal intencionadas. Porque imagina o poder que tem uma pessoa cuidar do patrimônio da outra, né? Ela pode colocar em produtos maravilhosos para você ou produtos terríveis para você e bons para ela. Então, assim, muita gente faz dinheiro enganando o cliente. Isso é fato. E só tem uma forma de você saber que a pessoa que está te auxiliando está te enganando. E essa forma é você ter o conhecimento. Então, você não precisa nem ter um conhecimento super aprofundado, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento para você valorizar um trabalho bem feito.
Então, olha, essa pessoa está alocando a minha carteira em riscos condizentes, essa pessoa se preocupa com o cenário macroeconômico e como isso impacta na minha carteira, essa pessoa se preocupa com o meu momento de vida, e você só vai reconhecer isso, um trabalho bem feito ou mal feito, se você tiver um mínimo de conhecimento. Então, se eu pudesse dizer assim, aonde você investe para para até ficar tranquilo, não quero ser gestor, não quero fazer nada, mas quero delegar o meu dinheiro para alguém. Mesmo assim, você precisa investir em conhecimento. Entonces, para mí eso es clave y es como comenzó la live de hoy. La primera cosa que hay que sugerirle a la persona que quiere comenzar en este mundo del investimiento es se instruya, busca un curso de finanzas pessoais, ¿ok? Tente entender para que quando o outro lhe venga a trazer o produto, plano, a carteira e tudo mais, você sepa de que está falando. Eu acho que isso é fundamental, Marília, porque às vezes na ansiedade, no desespero, no que escuto uno que fala que el dolarito, que aquele outro, vamos a entrar na bolada porque esse é o momento. Calma, respire fundo, comprenda. Y por sobre todas las cosas de lo que acabas de falar es, ¿cuál es el momento de vida? ¿Qué es lo que você en este momento precisa y qué es lo que você proyecta a futuro? Una de las cosas que yo trabajo mucho y yo gustaría falar mucho a este público es, no seamos inmediatistas. En general, la persona piensa no curto prazo. Y hoy la vida mudó, Marília. Hoy, con la prevención que nos ha traído la ciencia y la medicina, vamos a vivir 85, 90 años. Entonces, antiguamente cuando se falaba, você se va a aposentar a los 60 años, no existe más eso. Entonces, lo que você tem hoje hasta los 50, você va a tener que pensar muy bien cómo lo va a administrar y lo va a hacer crecer para poder llegar con calidad de vida a los 90, 95. Para você não precisar mudar o seu padrão de vida. Por eso es tan importante. Total, y es tan importante la honestidad con aquella persona que pase a ser tu asesor para explicarle qué tipo de vida quiero, qué es lo que estoy planificando, estoy dispuesta a renunciar a la vida que tuve hasta ahora para ser más conservador, porque el escenario mudó, porque el país mudó. Yo acho que saber dos conceitos y tener muy claro qué forma de vida você quiere de aquí para frente. Aí van a poder sentar-se para escolher o melhor caminho financeiro para a sua necessidade. Depois que você escolheu o melhor caminho, você pode seguir com ele para sempre. Mas aí você vai estar consciente que aquele caminho é muito bom para você, que aquela pessoa que está te auxiliando é uma pessoa idônea e realmente vai te ajudar. Porque se você escolhe uma pessoa errada, você vai ter que trabalhar muito mais, ou você não vai chegar naqueles seus objetivos, enfim, é realmente muito complicado. Eu até lembro que a minha avó, meu avô faleceu cedo, né? Eu tinha 12 anos e no dia seguinte do meu aniversário de 12, meu avô faleceu. E é essa história, né? Meu avô sempre que cuidou das finanças, a minha avó nunca foi num banco, sabe? E aí ela estava desesperada, sem saber o que fazer, ela estava morrendo de medo de ir no banco. Aí ela falou para mim, filha, vai comigo, por favor, que eu preciso sacar dinheiro, mas eu tô com medo. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa errada, enfim. Eu falei, não, vó, fica tranquila. E ela chorava e chorava, morrendo de medo do caixa eletrônico. E aí eu fui lá com ela, saquei o dinheiro com ela ficou um pouco mais tranquila, enfim. E aí a gente foi lá ver os investimentos dela. Resumindo, a hora que eu peguei os investimentos dela, tava assim, com 5 títulos de capitalização. Assim, eu queria matar o gerente do banco. Matar, entendeu? Ele se aproveitou de uma situação que a minha avó estava super frágil, né? Tinha acabado de perder o marido, não conhecia, nunca tinha lidado com investimentos, ofereceu o que obviamente era melhor para ele, né? E ela tinha uma carteira inteira de títulos de capitalização. Quer dizer, isso não se faz, né? Mas fizeram com ela. Então, para você ver que você investir em conhecimento é muito libertador. Ela poderia ter um... Posso dizer algo? Eu traigo o tema no caminho, porque eu, que me divorciei a los 50 anos e que meu ex-marido era o gerente financeiro do projeto Família, foi muito difícil. Por isso eu insisto, e eu vou trazer um curso
para estas mulheres dentro do caminho do encontro, em donde elas aprendam, não tenham vergonha de perguntar, procurem entender e tenham a autonomia Tem que para ter escolher. autonomia. Porque o conhecimento traz liberdade, Marília. Total. Entonces, no es que el dinero te trae la libertad, el dinero se puede acabar amanhã. Mas se você tem o conhecimento e você sabe administrar seu dinheiro, você vai poder sostener sua liberdade no tempo. Você não vai precisar mudar o seu padrão de vida e vai poder garantir uma dignidade quando você não puder mais trabalhar, porque vai acontecer com todo mundo. Quanto mais vai passando o tempo e você vai ficando sênior no seu emprego, menos você quer fazer aquele trabalho duro do dia a dia. Só que você só pode diminuir o ritmo se você tem uma liberdade financeira. Senão você vai ter que sempre continuar naquele ritmo insano de quando você era mais jovem. E você não vai mais ter energia, né? Porque chega uma hora também que a energia vai caindo. Então, é tranquilidade, é liberdade. Alguien nos colocó, mi meta es 1/3 en renta fixa, 1/3 en fundo imobiliario y 1/3 en acciones de dividendo, focando en renda pasiva para a liberdade financeira. Não, eu acho maravilhoso. O que eu acho legal também é ela passar a incluir na carteira dela alguma mudançazinha desses percentuais, dado o cenário. Então, por exemplo, agora a gente está num cenário super desafiador de aumento das taxas de juros. Isso é muito ruim para a Bolsa, né? Em épocas de aumento de taxa de juros, as bolsas tendem a ficar paradas, a subir muito pouco. A gente passou, por exemplo, décadas com a bolsa parada. Os Estados Unidos, em 1980, quando eles tiveram que fazer uma alta agressiva da taxa de juros, eles passaram também uma década com a bolsa parada. Então, nesses cenários mais desafiadores para a bolsa, para a atividade e tal, eu aumentaria um pouquinho mais de renda fixa e diminuiria um pouco mais a parte de ações. E aí depois você pode dar uma aumentadinha. Mas assim, coisas pequenas. É claro que você não vai mudar a sua carteira de 8 para 80, né? Mas assim... Nos están preguntando onde tem esse curso sobre finanças pessoais. Márcia, em breve no Caminho do Encontro vai haver um curso gravado que você vai poder fazer online, justamente para educarla, para prepararla, para que ganen segurança y por sobre todas las cosas a tranquilidad de que van a poder llegar a la tercera fase de la vida tranquilas, no dependiendo de los filhos, no viviendo esa angustia de... Convengamos que la aposentadoría en este país no es un mecanismo que te da calidad de vida, ¿tá? Entonces, infelizmente, en otros países del mundo se puede vivir de aposentadoría. Aquí no se puede vivir de aposentadoría. Por eso es tan importante fazer este investimento de querer estudar, entender para fazer a melhor escolha. Tens outra geração difícil, óptima ideia, o país precisa de educación financiera. ¿Puedo preguntarte algo, Marilia? Con la cantidad de seguidores que tenés, con la admiración que tiene o público de tu forma simple de poder comunicar, de explicar, ¿no hay ninguna posibilidad de buscar que las escolas, las universidades incluan la educação financeira para as gerações que vienen? Porque eu acho uma coisa básica. Eu acho assim que recentemente eles até incluíram a educação financeira na grade das escolas públicas. Assim, já vem tarde, mas pelo menos é uma iniciativa, né? Porque realmente a gente aprende tanta coisa, né? O Márcio sempre brinca, a gente aprende química orgânica e não aprende o que é uma taxa de juros, uma inflação e tal, que é uma coisa que atinge nossa vida assim em cheio, né? Se as pessoas tivessem um pouco mais de noção de economia e tal, elas poderiam passar a vida inteira melhores. Assim, você vai decidir se você pega um financiamento numa taxa pré-fixada ou pós-fixada, já é uma decisão que você tem que saber que depende da economia e que vai fazer toda a diferença nos seus próximos 30 anos que você vai pagar aquele financiamento. Então, eu acho super importante. Recentemente, nos últimos 2 anos, teve um esforço muito grande de conscientização financeira, educação financeira, inclusão financeira, e até agora mudaram a grade do ensino público, né? E eu acho que
tem que ter, assim, é super importante. Hay una pregunta muy interesante. ¿Este es un momento para financiar un inmóvil? Olha, não, acho que não. É, o preço dos imóveis tende a cair quando as taxas de juros estão subindo. Por quê? Porque menos pessoas financiam, né? A parcela começa a ficar mais cara e começa a não caber no bolso de todo mundo quando as taxas de juros sobem. E isso reduz a demanda por compra de imóveis, reduzindo o preço dos imóveis. Então, tendências, né? Épocas de aumento de taxa de juros são épocas de preços de imóvel em queda. Então, você tá entrando num financiamento que pode ser que fique mais caro, né? Seja porque o INCC subiu e aquele seu financiamento vai ser reajustado pelo INCC ou pela TR que sobe também. Enfim, então você vai ter um financiamento ficando mais caro e um preço do seu imóvel caindo. Então, eu acho que não seria o melhor momento. O sea, es un excelente momento para comprar à vista y hacer una boa negociação, porque a venta dos imóveis caiu por conta Exatamente. dos juros que estão subindo. Eu Isso. espero, Olivia, haberte respondido. Concordo com Cris que colocou, você tem que ser seu gerente, aprenda, estou totalmente de acordo. Aunque no sea seu gerente, porque yo acho que no es una cosa que uno puede hacer de forma individual, ser socia con el que te está asesorando, o sea, estar a la misma altura. Você tem que conseguir discutir com o seu assessor, com o seu gerente, enfim, sobre os seus investimentos, né? Por que você colocou ali? E até se ele te oferecer algum fundo, alguma coisa, você tem que saber as mínimas coisas importantes. Por exemplo, se ele te oferece um fundo, você tem que entender qual é o benchmark desse fundo, né? Então, é um fundo de ações, ele deve querer render mais do que o Ibovespa. Pega o histórico desse fundo, rende mais do que o Ibovespa? Numa situação de crise, ele caiu muito mais do que o Ibovespa? Como ele se comportou? Então, assim, às vezes o mínimo que você já entende, você já vai conseguir conversar com ele. E aí você olha, não, mas esse fundo está indo muito mal, olha a performance dele na crise, né? Mas a performance dele está recente porque ele é muito alavancado, é um fundo doido. Então, quando as coisas estão boas, ele ganha muito, mas quando vem uma crise, ele perde muito também. Aí já não vale. Então, assim, você já consegue conversar com o seu... Tem tantas variáveis, Marília, tem tantas variáveis, que eu acho que de lo que vengo escutando hasta agora es a informação, a confiança. Eu acho que muitas vezes as pessoas escolhem o banco por miedo de no saber y por creer que o banco es una institución que le va a pasar seguranza. Por eso creo que a mayor conocimiento, más autonomía de poder escoger a dónde uno colocar su dinero. Ok, alguien está preguntando, ¿dónde investir con una inflación de 1,62 en marzo y más 3% só em 2022? Realmente, a gente tem uma situação de inflação muito preocupante. E nessas situações, primeiro, eu gosto de investir em títulos pós-fixados. Por quê? Porque junto com a inflação mais alta, vem um aumento da Selic. E títulos pós-fixados ganham mais quando a Selic sobe. Então, um Tesouro Selic agora está rendendo 11,75% ao ano. E a partir da próxima reunião do Copom, vai render 12,75%, que é equivalente a 1% ao mês. Então, na renda fixa, os títulos que mais se beneficiam de um cenário inflacionário não são os IPCA+, são os pós-fixados, né? Então, isso na renda fixa. Em ações, geralmente as ações elas sofrem um pouco mais num cenário de inflação, mas tem ações, por exemplo, mais ligadas a commodities que performam muito bem. Então, por exemplo, ações ligadas ao setor de petróleo performaram muito bem, né? Porque em épocas de inflação as commodities se valorizam. Ouro também se valoriza em época de inflação. Então, você tem que pegar investimentos que se beneficiam de um cenário de inflação alta. Bien. ¿Este momento es bom para comprar um imóvel à vista ou deixar o dinheiro aplicado? Eu prefiro deixar o dinheiro aplicado, porque quando você pensa que o seu dinheiro aplicado está rendendo 1% ao mês,
você tem que pensar que a valorização do imóvel seria muito grande para compensar você ter um imóvel à vista. Mas geralmente assim, quando você quer comprar um imóvel é para morar, né? Dificilmente é para investir. Então, quando é para morar, às vezes é o lugar que você quer, o lugar que você sempre sonhou, você tá com a sua família e tal. Então aí você vai aproveitar para negociar uma taxa melhor para comprar o imóvel que você quer. Assim, nem tudo é uma decisão puramente financeira, né? E essas decisões de imóvel, Muito bom. né? Muito bom. Tem a ver com o seu Muito bom. sonho. Eu acho que isso também é muito importante. Porque muitas vezes, Marília, há pessoas que deixam de ter boa qualidade de vida porque o objetivo está na especulação do mundo financeiro. Eu acho que muitas vezes deixam de viver e de desfrutar, porque eu posso entender que em um determinado momento da vida você está crescendo e aumentando seu patrimônio e tem que ter foco e tem que ter metas. Mas eu acho que também, se há algo que nos trouxe a pandemia, Marília, es que las incertezas pueden ser muchas y que você puede estar hoy y mañana no. Entonces habría que tener un equilibrio de poder decir, con esto soy conservador o esto es lo que uso para investir y con esto voy a darme algún placer, me voy a permitir una cosa. Si yo te preguntara de una mujer que gana 100 reais, ¿qué porcentaje de ese investimento, qué porcentaje deberían ser los gastos? E que parte para ela? Eu acho que assim, é muito pessoal e depende das fases da vida também. Por exemplo, quando você está começando a trabalhar, o ideal é que você guarde bastante, né? Então, às vezes você consegue, principalmente se você é um estudante que mora na casa dos pais ainda e tal, o ideal é que você guarde assim 50% do que você ganha, né? Porque você está na fase de acumulação. Só que chega uma fase também, por exemplo, a fase que eu tô agora, de filho pequeno e tal, que aí, assim, já não sobra nada, entendeu? Você já vai, você tem que pagar a escola das crianças e a natação e não sei o que lá, não sei o que lá, não sobra. Então, assim, a gente também tem que ser um pouco realista, né? Tem fases. E aí, depois as crianças vão crescendo, e vão começando a trabalhar e vão tendo a própria vida delas, aí você já consegue acumular muito. Eu percebo que, assim, a minha mãe, quando eu me formei e falei para ela, olha, escuta, agora não precisa mais me dar mesada, não precisa mais me dar nada, ela começou a acumular dinheiro que nem uma louca, né? Porque daí ela parou de pagar a faculdade, parou de pagar o dinheiro que ela pagava para mim, então, assim, ela começou a acumular muito dinheiro. Então, assim, tem fases da vida, né? Que a gente consegue acumular mais e menos. Por isso é um bom momento agora da mulher 50 mais, porque ela sente o ninho vazio, já os filhos estão independentes, têm sua casa, têm seu trabalho, têm seu ingresso e é um momento para olhar nela. Exato, e também é um momento que você tem que também se dar alguns prazeres, porque se você já trabalhou a vida inteira, você já tá, né? Você tem que desfrutar também. E, ao mesmo tempo, é um momento que está sobrando mais, porque os filhos já estão mais independentes. Então, dá para guardar dinheiro e dá para focar em si também. Dá para você fazer as duas coisas juntas, porque aumentou aí bastante o espaço que você tinha no seu orçamento. Alguém está perguntando o que você me fala do IMAB? IMAB 5? 5. O IMAB é um índice que investe em vários títulos IPCA+. O IMAB 5, se não me engano, são títulos até 5 anos, né? Então, de 5 anos para menos. Eu gosto, mas assim, não é o meu preferido, né? Porque qual é o problema do IMAB? O IMAB, ele é um título que não vence, né? Ele é um índice que não vence. Então, não é que nem você entrar no Tesouro Direto, comprar um IPCA mais de 5 anos, que daqui a 1 ano vai ser de 4 anos, daqui a 1 ano vai ser de 3 e depois vence, né? E aí você travou aquela taxa de juros. O IMAB, não. Ele é um título, ele é um índice, né, passivo, que ele sempre é rolado. Então, você vai estar sempre nesse vencimento. E o resultado disso é que você sempre vai sofrer marcação a mercado. E isso, numa época que as taxas de juros estão subindo, é muito ruim. Então, eu não gosto. Não. Dice, a Selic chegando a 13%, teremos prefixados pagando acima de 13,50?
É o preço capaz, com sim. 50%. Da gente ver, principalmente nos créditos privados, né? CDB, LCI, LCA, pagando mais do que 3. Acompanho ações, vale 3. Ainda é interessante manter na Então, eu não carteira. acompanho muito ações, né? A Vale 3 se beneficiou muito desse cenário de aumento de commodities. Mas assim, não para o curto prazo, mas para o médio prazo, eu diria que o cenário macro não ajuda, né? Porque o aumento de taxa de juro global é prejudicial para a commodity, porque reduz a demanda global de uma forma generalizada. Então, assim, eu consigo te falar que a tendência para os preços das commodities não é bom. Agora, a Vale é uma empresa redondinha, tem caixa líquido, enfim, é uma empresa super segura. Eu não sei te dar uma noção sobre a ação da Vale em si, eu consigo te dar uma noção macro, né, do preço do minério de ferro. Marília, explica para nosso público que não precisa ter Não. muito dinheiro para começar. Porque isso também é uma fantasia. Bueno, se eu não tenho tanto dinheiro, como me vou acercar para pedir un asesoramiento si soy poca coisa, eles têm clientes mais grandes, o retorno é pequeno. Mas eu acho que hay que comenzar desde pequeno, o sea, con lo pequeño, y a partir de ahí ir ganando confianza, conocimiento, ir creciendo. Porque si você não começa, aunque seja de aos poucos, ou com lo pouco que você tem, dificilmente Sim. você não vai conseguir fazer crescer. Não, e uma coisa muito... O dinheiro guardado embaixo do Sim. colchão não existe mais, gente. Você tem que pôr a movimentar-se, e por isso é tão importante o conhecimento e a confiança no profissional que você escolhe. Ao longo da sua trajetória financeira, você vai errar algumas vezes, né? Nem sempre você vai acertar, você vai errar algumas vezes. E esses erros que você vai cometer vão te ajudar a aprender lições. Então é maravilhoso começar com pouco, porque quando você perde pouco ainda. E aí você vai aprendendo as lições. E quando você tiver muito, aquelas lições já vão estar internalizadas dentro de você. Então é super importante você começar com pouco. Com pouco é a hora de começar, é a melhor hora de começar. No Tesouro Direto você pode investir a partir de R$40, R$100. As ações também, hoje em dia tem mercado fracionado, você pode investir super pouco. Investimentos internacionais fora do Brasil, hoje em dia você pode investir também qualquer valor. Então, assim, o mercado está muito acessível para todo mundo. Talvez estava volando aqui uma ideia, Marília, e é que talvez parte desse possível curso seja fazer essa prática com pouco valor, para que elas comiencem a familiarizar-se e aprender. Familiarizar-se e aprender. Quase como com uma receita de um bolo. Você tem a receita no livro, mas você precisa romper os ovos, bater açúcar, pôr a farinha. Então, talvez essa prática também lhe sirva para ir ganhando confiança. Eu acho que também pode ser um caminho muito válido a esta altura para sair da parálise de não fazer e começar a fazer aos poucos. Dice, ¿você aconselha operar curva de juros em busca de ágil? Eu não entendi nada, não sei nem do que está falando. Eu acho que ele quis dizer que para você conseguir operar a curva de investir, né, em títulos de renda fixa para ganhar com a marcação a mercado. Sim, dá para você operar. No Brasil, você consegue operar e ganhar com a marcação a mercado quando você está comprado nos títulos. Mas você não consegue ficar, por exemplo, vendido nos títulos públicos se você é um pequeno investidor. Se você é um grande investidor, você consegue entrar nos leilões do reverso do Banco Central, pegar o título em lastro e vender o título depois. Enfim, é uma coisa técnica, mas o grande investidor consegue, o pequeno investidor ainda não consegue. E para você também operar no mercado futuro, você tem que ter um lote mínimo de R$500 mil. Então, o pequeno investidor ainda não consegue ficar vendido nos títulos e ganhar quando as taxas de juros sobem. Mas o grande investidor consegue. Indica CDB ou LCI? Depende do emissor, depende da taxa. Eu tenho até uma planilha de conversão que transforma um CDB equivalente em LCI
para daí você saber qual que vale mais a pena, né? Então depende da taxa e do emissor. Se o emissor é um emissor seguro, se vale a pena. Marilia, si nós hoje observáramos o mercado e o perfil dos inversionistas, a gente jovem está começando de cedo, agora pensando em nossos filhos, eles têm uma participação ativa no Muito. Eles estão mercado começando cada financeiro. vez mais cedo. É muito comum hoje em dia a gente ver jovens se interessando. Inclusive, hoje em dia, nas escolas, né, estão tendo cada vez mais matérias associadas ao mercado financeiro. E a gente percebe também que os jovens se interessam muito por investir em criptomoedas. Então, hoje em dia, a maior parte dos investidores aí do mercado financeiro em geral, dos investidores jovens, é com investimento em criptomoedas. Então, eles estão bastante interessados nesse tema. Eu quero perguntar-te, você gosta de criptomoedas? Você gosta de Bitcoin? Você acredita? Acha que é uma Não, coisa eu acho que é uma temporária? tecnologia revolucionária, assim. Eu até recentemente mudei um pouco a minha ideia, né? Porque é uma forma diferente de você enxergar o mundo. O Bitcoin ou blockchain em geral é uma forma de você tornar o cartório que a gente vê hoje, que a gente acha um saco ir no cartório, uma coisa mega burocrática, é você tornar o cartório uma coisa completamente descentralizada. Então, você consegue registrar todos os tipos Uhum. de ativos e transações de uma forma completamente descentralizada, não precisando de nenhum cartório. Então, assim, eu acho isso fenomenal. Eu acho que isso é uma tecnologia revolucionária que vai mudar muito a forma como a gente faz as coisas. Quanto mais tempo passar, mais isso vai ser alterado. Isso é uma coisa. Agora, quanto ao preço do ativo Bitcoin, eu acho que no curto prazo ele vai sofrer um pouco, porque exatamente a gente vai ter um cenário de aumento de juro global. Então, o Bitcoin, assim como qualquer moeda, assim como o ouro, é algo que não rende juros, né? Não paga juros. Então, em épocas que o juro está mais alto, o ouro, por exemplo, tende a se desvalorizar. Então, acho que é um desafio para o ouro, um desafio para o Bitcoin, enfim. Mas no longo prazo, eu acho que é uma tecnologia revolucionária. Olha que coisa linda, te escreveram, Marília, é ótimo. Consigo entender macroeconomia com ela bem melhor que na faculdade. Muito bem. Mas isso é bom. Isso, sabes por que é bom? Primeiro porque às vezes a faculdade Uhum. traz uma coisa muito teórica, Marília. E às vezes você está formada, mas quando você vai sair ao mundo é muita teoria e pouca prática. Entonces, es importante tener un referente, alguien que te fale do Uhum. momento, da realidade, del mundo fora da faculdade, e você conseguir entender. Porque eu acho que hoje há duas coisas que são super importantes. Uma é o tempo e a outra é a atenção. Para tudo, até para as finanças. Então, a pessoa que capta tua atenção e você le dedica seu tempo, as chances de que tenha um Uhum. sucesso é muito maior. Muito maior. Y por eso tu explicación compacta y didáctica hace que el otro no pierda la atención y quiera investir, está interesado, está comprendiendo. Entonces, você entende que você tem uma função Uhum. muito educativa dentro de lo que você faz no É mercado isso. Quando financeiro, eu tá? parei de lidar com investidor institucional e comecei a lidar com pessoa física, eu senti uma mudança enorme, porque a primeira vez que eu fiz uma recomendação de investimento, eu lembro que eu fiz a recomendação de investimento, mandei o relatório e saí para almoçar. Quando eu voltei, tinham 300 e-mails na minha caixa de mensagem, falando assim: Marília, eu não entendi nada do que você falou. E aí eu falei assim: putz, então peraí. Se eu tô falando com a pessoa física e se eu quero que ela entenda, eu tenho que mudar a forma que eu falo. Né? Eu tenho que falar de um jeito, eu tenho que fazer um trabalho educacional antes para depois tentar passar a mensagem. Então eu mudei ao longo desses últimos 6 anos, eu venho explorando cada vez mais essa parte de tentar passar o conteúdo de uma forma muito fácil, didática, e agora com as redes sociais de uma forma assim divertida também, né? Porque tem que ser divertido. Você tá
no Instagram, você tá no momento que você tá relaxando, né? Que você quer esfriar um pouco a cabeça. Então tem que ser divertido, senão você vai, né? Você pula, você vai ver outra coisa. Y tiene que ser didáctico, porque no puede perder el foco, pero con leveza. Porque ya, ahora voy a hablar como mujer, ya el tema de las finanzas siempre pareció muy masculino. Entonces, estar conversando con una mujer joven con esa leveza desmitifica un poco este gran tabú que hay de lo que son las finanzas y de que es un mundo do homem. Ya no es más do homem. Você nos falou, para aquellos que están entrando, que las mujeres que levan sus finanzas pessoais tienen mucho más suceso que los hombres. Yo podría decirte que tiene a ver, porque la mujer es mucho más intuitiva, sin duda, ¿ok? Y por otro lado, por esa cosa multidireccional que tiene la mujer. O hombre hace una cosa y hace una cosa. La mujer puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces, yo que también en la forma como ella debe investir, isso também deve entrar, Marília. Maria Lara, você conhece meus pequenos, né? O Gabriel e a Luísa. E assim, depois que eu tive filho, eu entendi muito bem a diferença entre homem e mulher, que antes não era tão clara para mim. Mas lá em casa é assim, se eu viro para a Luísa e falo assim, filha, não pode brincar na escada, filha. Você vai cair, você vai se machucar. Não pode brincar na escada. A Luísa para na hora o que ela tá fazendo e vai brincar de outra coisa. Se eu viro pro Gabriel, aquele meu pequeno terrorista, e falo assim, Gabriel, não pode brincar na escada, filho, você vai se machucar. Ele começa a pular na escada e olhar pra minha cara e dar risada. Então, assim, o homem, ele tem uma noção de risco diferente. Não é que o homem internaliza o risco-retorno das coisas e toma a melhor decisão. Não. Ele simplesmente se considera o risco, né? Ele não mede o risco-retorno. Ele toma o risco independente das consequências. E a mulher não. A mulher é muito melhor de medir o risco-retorno. Então, agora está num bom momento para eu tomar um risco. Agora está num bom momento para eu ser mais conservadora. A mulher, ela tem essa noção de risco-retorno muito melhor. Quando ela toma um risco pensado, um risco calculado. O homem toma um risco, ele se expõe muito mais ao risco, de uma maneira aleatória. E como qualquer conta aleatória, quando você se expõe mais ao risco, você vê mais casos de sucesso. Porque, de uma forma aleatória, você se expõe mais, vão ter mais casos de sucesso. Agora, vão ter muito mais casos de fracasso também. Então, quando eu penso, poxa, para quem que eu vou delegar minhas finanças? Eu delegaria para uma mulher. Porque eu acho que a mulher tem uma noção melhor de risco-retorno. E por isso que eu acho que as pesquisas estão mostrando cada vez mais que elas, né? Adorei. E eu descobri isso basicamente com o meu pequeno terrorista, que você conhece bem. Muito. Eu conozco muito. E vou dizer-te uma coisa. Eu achei um paralelo tão simplista, mas tão real. Essa coisa de só observar a filha mulher e o filho homem, e como cada uno enfrenta o risco. Marília, nos quedan 2 minutos. ¿Qué sugerís para una persona? Vamos a hacer un último ejercicio. Tengo alguien que mandó para mí, tengo 120.000 reais y no puedo dejarlos parados. Supongamos que você ahora, en ese momento, le tuviera que armar la carteira. Você que lhe ofereceria? Hoje eu colocaria a grande maioria em renda fixa. Então, eu colocaria aí uns 60%, 70% em renda fixa. Colocaria de 20% a 30% em investimentos fora do Brasil, mas não em bolsa, né? Bom, algumas ações sim, colocaria sim. Acho que tem umas ações lá fora que dá para tirar do risco bolsa direcional. São ações mais defensivas. E o resto colocaria em ações de dividendos, porque eu acho que são ações mais defensivas, né? Então, em épocas de piora na bolsa, geralmente elas se dão melhor. Colocaria em fundos imobiliários também de papel e não de tijolo. E que mais? Em algumas poucas ações mais ligadas ao setor de commodities. Mas assim, hoje o grosso da minha carteira... Qual é o porcentagem que cobra normalmente alguém que administra isto? Essa é uma pergunta que também chegou.
¿Cómo cobra? Uhum. Porque hay un tema de asesoramiento, hay un tema que uno tem que acreditar e tem no que Nord confiar. Wealth, no Nord Wealth, por funciona? exemplo, no nosso braço de Wealth Management, a gente cobra 0,5% ao ano. Então, por exemplo, se a pessoa tem R$ 1 milhão, ela paga o equivalente a R$ 400 por mês. Por outro lado, ela recebe o cashback do que esse investidor pagaria, por exemplo, nas corretoras. Então, por exemplo, quando você investe num fundo de investimento, metade da taxa de administração, geralmente, vai para o corretor, vai para o assessor. Aí a gente devolve para o cliente. Então, a gente cobra só esse 0,5% ao ano. Então... Quantos Oi? clientes tem hoje, Marília? Porque eu acho... Quantos clientes você tem hoje? Sim. Muitos. No Research, a gente tem mais de 30 mil clientes e no Wealth Management, mais de 500 clientes. Muito bem. Eu, sinceramente, fico encantada. Fico encantada porque, sem ser do mercado, entendi tudo o que você explicou até agora. Então, eu acho que, conhecendo a minha seguidora, a meu público, isso é muito importante porque uno sempre vê o mundo financeiro como um monstro de 7 cabeças. E eu acho que, na medida que uno vai escutando e conhecendo, e trazendo alguém como você, que lo trae com essa leveza y accesibilidad de conocimiento, uno empieza a tener más confianza como para entrar. Dice, o cashback prácticamente paga mensualidade. Porque tem pessoas que recebem tanto de volta que acabam não pagando nada. Que bom, que bom. Bueno, muito obrigada por estar aqui. Un prazer recibirte, un prazer conocerte en un espectro diferente al que nos conocemos habitualmente. Quedan las puertas abiertas, Marília, para convidarte y tal vez para pensar en hacer alguna cosa educativa como primer passo para esta mulher 50 mais. Super obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você, adoro você, tenho um carinho enorme por você, então estou muito feliz de estar aqui. E pode contar comigo para tudo que precisar. Meu trabalho é muita educação financeira, então o que eu puder ajudar, eu fico super feliz. Isso. Muito obrigada. Obrigada à plateia. A live fica gravada. Também vai estar em formato de podcast para que vocês sepam. Van a poder escutarla durante o feriado. Tem gente que gosta de live, tem gente que gosta de áudio. Disponibilizamos tudo, ok? Así que cuando esté el material pronto, también te paso para que você pueda compartilhar. Muito obrigada, obrigada por estar aqui. Se Deus quiser, Tchau, tchau. hasta uma próxima live. Obrigada, querida. Tchau.